britânico. E você imagina a riqueza que deve ter, a possibilidade de encontrar petróleo, gás, tudo que os Estados Unidos querem. Tudo que eles querem, assim, querem se apossar. Não é que eles querem que a gente agregue valor, que a gente explore, que a gente reverta isso, como a Noruega fez, em benefício do povo. Não, não é isso, gente. Só que toda a agenda, essa agenda ambientalista, indigenista, climática, sustentada à base da mentira, porque não tem ciência por trás disso, não tem ciência por trás disso, gente. Isso são hipóteses que são levadas como verdades absolutas. Né? Então, eles já incluíram ali que a perfuração, que a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas pode causar alteração no clima. E aí a gente entra na questão do aquecimento global, aí, das mudanças climáticas, que foi anexo ao Ministério do Meio Ambiente, cuja Marina Silva é ali a porta-voz, né? A ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática. E todo mundo sabe que por trás da Marina Silva tem todo um aparato muito forte. A Marina, ela não existe sozinha, tá? Ela não existe sozinha, ela tem todo um aparato por trás dela, que envolve a casa de Windsor, a família real britânica, que envolve o George Soros, e infelizmente a esquerda considera isso como teoria da conspiração. A própria biografia da Marina Silva, vocês pegarem a biografia dela, a história dela, como que a Marina ficou conhecida? A Marina ficou conhecida pela sua amizade com Chico Mendes. Ela ficou conhecida, e já naquela época, em que todas as questões dos... Vou até mostrar para não falar que a gente está falando aqui, né, falando pelos cotovelos. Vou mostrar essa tese de doutorado. Mostra para eles aqui, Samuel. Samuel leu. Inclusive, essa tese de doutorado, o Samuel comprou da Nazira Kameli. O que você achou dela? Eu achei bom. Achei bom. Trata as questões do... Sim. Não tira aqui não, porque depois a gente... Aqui, ó. Tô separando aqui a parte que fala sobre o Chico Mendes, pra gente entender uma questão sobre a Marina Silva, que muitas pessoas não sabem. A gente acha que a Marina Silva, ela foi aí instrumentalizada, foi desviada do seu caminho recentemente. Mas há fortes indícios, e eu tô mostrando aqui, ó, a tese de doutorado da Nazira Kameli, para não falar que a gente está trabalhando sem fonte, há fortes indícios que a Marina Silva, desde a época da sua relação ali com o Chico Mendes, a questão do Acre, vocês sabem que a Marina Silva é do Acre, ela já foi ali abarcada pelo processo ongueiro. Por quê? A questão, vou pegar aqui para a gente ler, dos seringueiros. Peraí, gente, que eu perdi a página. A questão dos seringueiros e aquele movimento todo, que era o Conselho Nacional dos Seringueiros, que era uma disputa de terra, havia até uma proposta de reforma agrária naquela época para distribuição de terra aos seringueiros, e era um processo de luta de classes, inclusive a Nazira Kameli, na sua tese de doutorado, ela fala que começou com um processo de luta de classes, ou seja, um processo de busca pela terra mesmo, de espaço contra os grandes latifúndios, por fim, acabou sendo instrumentalizado pelas ONGs, e tem, inclusive, a participação de uma antropóloga, vocês se lembram, vocês que estão assistindo aí as nossas lives, a sequência de lives falando sobre o ambientalismo e o indigenismo, vocês viram a gente falar sobre a antropologia, as mudanças que a antropologia sofreu, a partir principalmente da década de 70, da Declaração de Barbados. Então, nesse contexto da Marina Silva, no Acre, também tem a aproximação dela a uma antropóloga, que foi uma das grandes promovedoras da instrumentalização da causa dos seringueiros, para que as ONGs se apossassem dessa luta que era legítima no seu nascedouro, mas que depois acabou sendo distorcida, e o próprio Chico Mendes acabou sendo visto como um representante aí do ambientalismo, quando, na verdade, ele nunca foi um representante do ambientalismo. A luta dos seringueiros nunca foi, de fato, uma luta de preservação da natureza. Não foi uma luta para que se pudesse explorar a natureza e de lá tirar o seu sustento. Essa foi a luta dos seringueiros, mas com a aproximação das ONGs, através principalmente da antropóloga, Mary Alegretti, que eu perdi aqui a página, gente, eu separei a página para vocês, mas eu perdi a página, aqui, ó, o Conselho Nacional, aqui, importante, eu cheguei até a marcar Marina Silva, aqui que ela cita, peraí, amor, só um minutinho, eu cheguei até a marcar aqui Marina Silva, que ela cita a Marina num determinado ponto, aqui, ó, Mary Alegretti era o nome da antropóloga que era amiga da Marina Silva naquela época lá, das lutas do Conselho Nacional dos Seringueiros, né, e aqui, ó. Eu vou ler todo o contexto para vocês verem. Quer ler para mim, por favor? Em 1987. Em 1987, Chico Mendes recebe da Organização das Nações Unidas, ONU, o Prêmio Global 500, concedido àqueles que se destacam na defesa ambiental do planeta, e neste mesmo ano ganhou a Medalha do Meio Ambiente da organização Better World Society. Queremos aqui destacar que a luta democrática dos seringueiros, que teve em Chico Mendes sua principal liderança, perdeu o rumo de seu combate classista ao aceitar a aliança com as ONGs ambientalistas, que servem ao projeto do imperialismo, mesmo que essas lideranças e sindicalistas não soubessem ou tivessem plena consciência do que significava aliar-se a essas organizações. Em entrevista, Osmarino Amâncio nos declarou que Chico Mendes nunca foi um ecologista, um ambientalista, que ele era, além de sindicalista, um grande articulador e um líder de grande carisma que soube trazer para a luta dos seringueiros aliados importantes. Segundo Osmarino Amâncio,
A imagem de Chico Mendes foi apropriada pelos ambientalistas e ONGs, e nesse processo, em determinado momento da luta dos seringueiros, foi colocada a proposta de projetos para transformar o movimento de luta pela terra dos seringueiros em movimento ecologista. Então, vejam bem, hoje, o movimento dos seringueiros, principalmente via a Marina, é conhecido como um movimento ambientalista, de proteção da floresta, mas no seu nascedouro não foi assim. Não aconteceu dessa forma. Sim. Quem fala sobre isso é o Osmarino Amâncio, que foi um dos que participou, inclusive, do Conselho Nacional dos Seringueiros. E até inclusive, eu vi um vídeo antigo, tem uma artista global, teve alguns atores da Globo que entraram também nessa onda, sim, ambientalistas, e se aproveitando da morte do Chico Mendes, e como se ele tivesse sido um ambientalista. Não foi. E muita gente aí se engana com isso, achando que, desconhecendo quem foi ele de fato, e assim a história real. E a Marina, ela pegou gancho nisso, ela ficou conhecida, ela era uma professora de história, foi alfabetizada aí com 16 anos, não sei se essa história é verdade ou não, mas ela era uma professora de história, né, sindicalista, e ficou conhecida através da sua amizade com o Chico Mendes. É por isso que a gente está resgatando essa época da história, para que as pessoas entendam que foi ali que começou o estreitamento da Marina com as ONGs, através da Mari Alegretti, que era uma antropóloga na época, e ela que foi distorcendo a causa dos seringueiros e abrindo cada vez mais para o processo de ONGização, digamos assim, eu nem sei se existe essa palavra, mas, enfim, as ONGs foram cada vez mais se penetrando nos movimentos aí dos seringueiros e se apossando dessa pauta, e é assim que eles fazem. Eles chegam numa causa que é legítima e vão tomando conta, e vão ali se apropriando totalmente daquela pauta. E foi o que aconteceu na questão do Chico Mendes e dos seringueiros. A Marina Silva, já desde essa época, inclusive ela destaca aqui, tem uma notinha de rodapé, que diz assim, né, a história do Conselho Nacional dos Seringueiros é analisada por vários autores, ela cita os autores aqui, entre outros. Aí ela põe assim, que delimita duas fases históricas de atuação do Conselho Nacional dos Seringueiros. A primeira fase, que era de 1985 a 1989, que é as lutas legítimas, as lutas de classe, né, que se pautavam numa luta de classe ali, de realmente a busca pela terra, segundo, estou usando aqui a tese de doutorado, tá, da Nazira Kameli. E depois, de 1989 a 1995, marcada pela tentativa de instrumentalização do CNS, que é o Conselho Nacional dos Seringueiros, por parte de algumas organizações ligadas à questão ambiental. E foi aí que eles transformaram essa luta dos seringueiros, da qual a Marina fazia parte, a Marina ficou conhecida através desse episódio histórico nosso, de que essa luta era uma luta, na verdade, para a preservação da floresta, sabe? Essa luta abstrata de que a floresta tem que ser mantida, assim, incólume, sabe? Não pode ser explorada de maneira alguma pelos viventes dali, pelas populações dali, que precisam daquele espaço vital para poder sobreviver. A luta dos seringueiros, na verdade, era uma luta de exploração daquele espaço vital e para reverter para a dignidade da vida deles, para reverter do seu ganha-pão, do seu trabalho, né? Mas as ONGs e a Marina também acabou totalmente distorcendo a luta dos seringueiros, e aí a gente já chega. Aqui a gente citou, né, o Osmarino Amâncio, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre ele, e o que eu encontrei? Eu encontrei uma entrevista dele, não é nem num site, assim, exótico, heterodoxo, de esquerda, não, tá? É o Viu Mundo, é uma mídia pretensamente alternativa, mas a gente pode chamar do pigzinho aí. O Osmarino, como foi a guinada de Marina, que a levou ao colo do PSDB, isso aí é de 2014, gente, 2014 essa matéria. E aí, nessa matéria, ele chega a citar a Marina, que se aliou ao WWF, da coroa britânica, né, WWF da coroa britânica, a ONG internacional, que deu à ex-seringueira um importante prêmio na Europa. O WWF atuou para que Marina fosse convidada a desfilar na abertura das Olimpíadas de Londres. E assim, gente, ou seja, uma pessoa que estava ali, que viu, que teve proximidade, propinguidade à Marina, também constatando que a Marina não representa exatamente aquilo que aparentemente representa. E é essa Marina que está aí criando um empecilho, junto com o IBAMA também, mas principalmente a Marina, que está criando um grande empecilho para que haja a exploração de petróleo da Petrobras, sendo que a Petrobras está gastando mais de 500 mil dólares por dia, gente, por dia, com essa tentativa de explorar ali a reserva de petróleo que tem na foz do Rio Amazonas, ou seja, dinheiro público. Mas todo o interesse que orbita a Marina faz com que ela venha com todo o argumento de sustentabilidade. Eu vou ler para vocês um trecho de um... Aí está o paradoxo do Lula, que se diz, segundo seus ele não deu ainda a voz final. Se é a favor da estatal, mas tem um governo, uma ministra do ambiente que está totalmente na contramão disso. Então, só que assim, se o Lula afasta a Marina Silva do seu governo, ali do Ministério do Meio Ambiente, ele vai ter problemas com os interesses internacionais, com essas ONGs, e principalmente ele não vai receber o Nobel da Paz, né, que ele está de olho, tá com os olhos desse tamanho para receber o Nobel da Paz. Se ele afasta a Marina, certamente ele não vai receber. Por quê? Esse prêmio, ele é dado pelos noruegueses. A Noruega é uma das maiores aí injetadoras de dinheiro no Fundo Amazônia. Só parou de injetar dinheiro no Fundo Amazônia
na entrada da gestão do Bolsonaro. A Noruega é o país que eu citei inicialmente, cuja descoberta de petróleo no Mar do Norte rendeu um protagonismo, né, interessante, econômico, na Europa para eles, inclusive modificou a vida do norueguês. E a Noruega é uma das grandes defensoras de toda a agenda ambientalista e também está por trás da tentativa através da Marina, é óbvio, da não exploração de petróleo na foz do rio, na foz do Amazonas. Mas a Noruega é o país da tal da mineradora Hydra. Vocês se lembram da mineradora Hydra? Vocês se lembram que a Hydra, uma mineradora, tô aqui com uma matéria da BBC, tá? Não tô procurando na Deep Web, não, tá? Não precisa fazer maiores pesquisas, rapidinho, é só você colocar assim, mineradora Hydra norueguesa e rejeito, já vai aparecer alguma coisa ali no Google. Mineradora norueguesa tinha duto clandestino para lançar rejeitos em nascentes amazônicas. Quer dizer, a gente não pode explorar o petróleo na foz do rio Amazonas, porque eventualmente pode haver um vazamento, sendo que a Petrobras explora águas profundas e ultraprofundas há muito tempo, há 50 anos, e nunca teve um vazamento significativo, diferente de outras petrolíferas que exploram essa margem equatorial, a extensão da margem equatorial aí brasileira, que é explorada pela ExxonMobil, que é explorada pela Shell, pela Total francesa, mas a gente aqui não pode explorar. A Petrobras não pode, porque eventualmente pode haver um vazamento de petróleo naquela região, e aí vai causar um dano ambiental, sendo que a Petrobras não tem no seu histórico de exploração de petróleo nenhum tipo de vazamento. Mas a Hydra, mineradora norueguesa, simplesmente lançava rejeitos em nascentes do Amazonas. Você não vê a Marina Silva falando sobre isso. Você já viu a Greta falando sobre essa questão ambiental? Você já viu a Marina tratando isso como uma questão de saída? Não, gente. Não, porque eles só defendem aquilo que convém, tá? E não convém bater de frente com a Noruega. Não convém. Não convém denunciar que a Hydra, olha, além, tô lendo aqui uma matéria da BBC, tá? Não tô lendo nenhum tipo de site exótico, não. Extravagante. É BBC, olha aqui. Além de um vazamento de restos tóxicos de mineração que contaminou diversas comunidades de Barcarena, no Pará, a gigante, no Pará, tá? Pará também. A gigante norueguesa Hydro usou uma tubulação clandestina de lançamento de efluentes não tratados em um conjunto de nascentes do rio Muripi, desculpa, aponta um laudo divulgado nesta quinta-feira, isso daí a matéria é de 2018, foi em 2018 essa denúncia, pelo Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde. Vocês viram alguma investigação acerca desse crime ambiental da mineradora Hydra? Eu não vi. Mas a Petrobras não pode explorar petróleo na foz do rio Amazonas, porque vai que haja um vazamento,